Salve galera, tudo bem? Professor Alencar na área. Vocês estão vendo que hoje o cenário mudou um pouquinho, né? Não estou na minha casa, estou na casa dos meus sogros, mas é o nosso vídeo de sempre envolvendo assuntos de literatura que interessam para todo mundo. E hoje o tema é o livro Cemitério dos Vivos, que é um livro que pode ser importante para a tua prova de vestibular, de concurso ou para entender um pouquinho mais da história da literatura brasileira, porque o autor, galera, é Lima Barreto, um dos mais importantes. Então, vem comigo porque literatura é com Alencar. Lima Barreto, uma das figuras mais relevantes, mais importantes da literatura brasileira em todos os tempos, viveu e morreu no Rio de Janeiro. Ele viveu entre 1881 e 1922. Você pode até comparar a vida dele mais ou menos com a do Machado de Assis. Teve uma infância difícil, pobre, também era negro. Mas diferente do Machado, o Lima Barreto teve algum acesso à educação formal, teve muito mais acesso. Ele chegou inclusive a estudar na escola politécnica, ingressou no curso de engenharia, mas depois abandonou. Na verdade, galera, ele nunca se adaptou a nenhuma instituição, instituições formais, de ensino, mesmo família, ele não constituiu família. E por ser pobre e negro, com certeza sofreu discriminação, sofreu exclusão, as barreiras invisíveis sociais. Chegou a ter sérios problemas com o alcoolismo que levaram Lima Barreto a 2 internações no hospital de alienados, que a gente chama de hospício. E as vivências pessoais dele estão na obra dele com certeza. Ele chegou a publicar, na verdade, vários livros em vida, mas também deixou algumas coisas para a posteridade, inclusive coisas inacabadas, como é o próprio livro O Cemitério dos Vivos, que a gente vai comentar. E a obra dele faz algumas críticas pesadas em relação principalmente à discriminação social, racial e críticas políticas. Em relação à Primeira República, a República Velha, que aconteceu entre 1889, a nossa proclamação da República, e 1930, quando assume o Vargas. O livro mais pop dele é Triste Fim de Policarpo Quaresma. A gente já falou um pouquinho sobre esse livro, sobre o autor também, lá no vídeo sobre o pré-modernismo, vocês lembram? Tem denúncia no Triste Fim? Com certeza, mas aí o foco, na verdade, acaba sendo mais a questão do nacionalismo, do patriotismo. O Cemitério dos Vivos dá uma cutucada um pouco mais forte na sociedade, com certeza. Esse romance inacabado ele fez na época aí da segunda internação dele no Hospital Nacional de Alienados, o primeiro grande hospício do Rio de Janeiro, entre 1919 e 1920. Na verdade, galera, na época dessa internação, ele acabou produzindo 2 joias, 2 coisas incríveis, que são Diário de Hospício e Cemitério dos Vivos. Normalmente, essas obras são publicadas juntas, tanto de forma impressa quanto online. Se você jogar aí no Google, vai aparecer em PDF, já está disponível para qualquer um, e aparecem os 2. E, na verdade, eles são muito parecidos, um acaba complementando o outro, mas a princípio o romance é uma ficção. Só que é uma ficção, gente, muito próxima à vida do Lima Barreto. A gente percebe aí muitas semelhanças entre criador e criatura. No caso aí, a criatura, o protagonista do livro, é um cara chamado Vicente Mascarenhas. O Vicente Mascarenhas também é negro, também é pobre, também trabalhou como funcionário público, assim como o Lima Barreto tinha trabalhado. Os 2 alimentaram o sonho de ser grandes escritores, de ter reconhecimento. Porque o Lima Barreto com certeza lutou por reconhecimento. O Vicente Mascarenhas tinha o mesmo sonho, a mesma busca. Outra coisa, ambos tiveram problemas pessoais seríssimos que levaram os 2 aí ao alcoolismo, a internações. Mas vamos entrar um pouquinho mais aí no Cemitério dos Vivos, esse livro que, como a gente está comentando, acabou ficando sem terminar. O Lima Barreto faleceu aí logo depois da segunda internação dele. Ele sai do hospício em 1920 e acaba falecendo em 22. Não deu tempo aí de terminar o romance, ele nunca viu o romance publicado na íntegra, até porque faltava coisa para escrever ainda. Quais são as personagens principais do livro? Então você tem aí o Vicente, que na verdade é o narrador,
o livro é narrado em primeira pessoa. Você tem a mulher dele, a Efigênia, o filho dos dois, o Boaventura, Clementina Dias, a dona Clementina, dona da pensão, mãe da Efigênia. E você tem também a Ana, que é uma ex-escrava, né, empregada aí da dona Clementina. São no total 5 capítulos, sendo que a coisa termina assim, né? Você está lendo aí o 5º capítulo, ele está falando do hospital, né? Ele está falando aí da logística lá do Hospital Nacional, quando de repente a história acaba. Dá para perceber que ele estava querendo desenvolver mais algumas ideias, ou muitas ideias, e não conseguiu. Bom, o que acontece na narrativa? O Vicente resolve contar passagens da vida dele. Em determinado momento da vida dele, a gente não sabe quando, ele resolve então narrar as suas lembranças, escrever aí as suas memórias. Por isso é um livro que tem muitas idas e vindas. Não tem aquela linearidade, aquela coisa constante. Ele está contando alguma coisa, de repente ele para fazer alguma reflexão qualquer, principalmente em relação à Efigênia. Ele tem algumas lembranças dela, ele precisa falar bastante dela porque ele se sente culpado. Ele acha que ele não tratou a Efigênia como ele deveria enquanto ela era viva e ela acaba morrendo muito cedo. Então parece que essa culpa faz com que, de repente, ela venha em mente aí, ele acaba escrevendo. Isso é muito comum, na verdade, em memórias, em autobiografias, até porque você tem a memória voluntária e involuntária. Você está lembrando de alguma coisa, de repente, no meio do que você está contando, você lembra de outra. E aí essa outra coisa que não estava nos planos, digamos assim, vem à tona. A figura da esposa é tão fundamental para o Vicente que, na verdade, a história começa com ela. A primeira coisa que ele fala aí nas suas memórias, né, na sua narrativa, é que um pouco antes dela morrer, ela pediu para ele terminar um conto que ele tinha começado, de uma rapariga, de uma moça. Isso é importante, hein? Perceba como ela morre incentivando o Vicente a escrever. Ele, em vida, não percebia isso. Ele achava que ela nunca daria a devida atenção que a arte dele merecia, só que não era bem assim, mas isso ele só percebeu depois que ela tinha morrido. E ele faz essa abertura então e depois conta que ele veio para o Rio de Janeiro quando ele tinha 17 anos, ele era do interior e veio para a capital, porque ele passou num concurso, como aconteceu com o Lima Barreto, que também fez concurso público, e aí o Vicente passou num concurso e foi obrigado a morar na capital então, porém ele não tinha parentes lá. Aí ele vai morar na pensão da dona Clementina Dias, que tinha uma filha. Chegando lá, o Vicente já percebe que a menina é muito extrovertida, conversa enquanto ajuda a mãe na pensão. O Vicente fica até meio retraído em relação a ela, porque ele não era tão extrovertido assim, ele era muito intimista, principalmente com o sexo oposto. E a Efigênia gosta muito de se aproximar dele, pergunta coisas, quer saber se ele vai continuar estudando, se não vai. Depois ela começa a pegar livros e pedir, na verdade, livros emprestados para ele. Ele começa a emprestar, inclusive o que ele não tinha, porque ele pega livro de amigos para poder emprestar para ela. E assim, sem que o Vicente percebesse, ele foi se aproximando cada vez mais da moça. Um dia ela pede para ele Olavo Bilac. Olavo Bilac é muito conhecido pelos seus poemas de amor. E aí ele pede Olavo Bilac para um amigo que era poeta, que diz assim, você tá namorando? E na verdade, sem que ele percebesse, ele meio que já estava namorando com a Efigênia. Aí a dona Clementina tem um mal súbito, aí tem uma espécie de ataque e acaba não podendo mais tocar a pensão, vende a pensão, vai morar no subúrbio, a Efigênia obviamente vai com ela, vai também a empregada a Ana, eles se afastam por um tempinho. Inclusive o Vicente diz que ele não sentiu tanto esse ataque que ela teve, ele estava muito preocupado com as coisas dele. Nós temos aí dois Vicentes, o Vicente que está escrevendo o texto e o Vicente daquela época. E aí eles são pessoas diferentes, normal, todo mundo vai se transformando com o passar dos anos. Eis que um dia Vicente vai visitar as 3 mulheres no subúrbio, chegando lá então, sem que ele imaginasse, ele acaba sendo pedido em casamento pela Efigênia. Numa atitude, na verdade, bastante pra frentex. Não era comum naquele tempo a moça pedir em casamento
E ele não a amava como ela o amava, mas ele acaba aceitando, eles casam, tem um casamento tranquilo, mas sem grandes paixões, isso o próprio Vicente fala. Aí logo depois do casamento, você está empolgado com a narrativa, imagina assim, bom, agora o autor vai falar como é que foi o casamento, né, vai falar da lua de mel, sei lá, qualquer coisa assim. De repente ele fala da internação dele, que ele foi internado na época do Natal, foi a primeira internação. Detalhe, em relação ao Lima Barreto, foi o contrário, tá, gente? Foi a segunda internação dele, essa de 1919, que foi na época do Natal. Mas antes de falar da internação, só segurando para a gente não perder aí o fio da meada, eles acabam se casando, né? Então começam aí a morar juntos. Logo eles têm um filho, que é o Boaventura. A criança tem problemas. Pelo que parece aí no texto, ele tem uma espécie de má formação na cabeça e depois ele vai ter também dificuldades de aprendizado. Na verdade, o Vicente nunca se sente muito próximo do filho. Logo depois de casado, ele vai desenvolvendo a escrita, começa escrevendo aí em periódicos pequenininhos, até que ele pega emprego, digamos assim, numa revista importante chamada Gatimanhas, uma revista fictícia. Mas havia, na verdade, muitas revistas, jornais pelo Brasil afora aí na virada do século XIX para o século XX. Só que ele não fala para a mulher as experiências que ele está tendo, artísticas, as aspirações, né, os desejos que ele tinha, ele não abre com ela. Ele acha duas coisas dela, olha que complicado. Primeiro, ele acha que ela podia não entender o que ele fazia. Segundo, ela ia desdenhar, porque não era um emprego decente. Só que era o contrário, porque a Efigênia acompanhava as coisas dele, inclusive incentivava sempre o Vicente na escolha dele aí, na escrita. Bom, mas voltando para a questão da internação, e olha só, hein? Ele só vai ser internado 2 vezes depois da morte da esposa, beleza? Só que a história tem as suas idas e vindas, como a gente comentou. Mas ele então foi internado. Quando foi a primeira vez, na verdade, ele passou pelo pavilhão de observação, que era um lugar terrível, segundo ele. Quando a polícia conduzia os internos até lá, né, o hospital não sabia qual era o problema, então tinha que passar por uma espécie de triagem. Foi o que aconteceu com o Vicente. Detalhe, tá, gente? Com o Vicente era como com o Lima Barreto. Então eles bebiam e acabavam tendo alucinações. Por isso que ambos foram recolhidos aí essas 2 vezes. E chegando lá, o Vicente se depara com um universo terrível. Não eram só doentes mentais que eram internados lá. Então, alcoólatras, tuberculosos, leprosos, tinha de tudo. Até presos políticos, na verdade, acabavam sendo internados em hospitais psiquiátricos. E o que assusta o Vicente lá dentro, na verdade, não é o barulho, ao contrário do que as pessoas pensam, é o terrível silêncio. Havia um silêncio mortal. Ele fala até mesmo de alguns internos que nunca se levantavam, ficavam sempre deitados, sem falar absolutamente nada, em estado vegetativo, como se diz. Isso pode explicar também o título do livro. Na verdade, O Cemitério dos Vivos é um título tirado de um livro chamado A China e os Chins, do Henrique Lisboa, que foi um grande diplomata brasileiro. Ele fez uma viagem para a China e ele descobriu um lugar lá, né, que ele chama de Cantão, onde pessoas muito pobres ficavam esperando pela morte, ficavam num canto lá, esperando pela morte, e aí o poder público, né, oferecia aí velório, enterro para essas pessoas que não tinham condição. Então eles ficavam esperando para morrer. Na verdade, era um grande cemitério de vivos. Então daí vem a ideia para o título, portanto, é um título intertextual. Esse negócio de barulho, silêncio, é bem interessante para pensar também como era o dia a dia do Vicente. Ele se sentia muito mal lá. Por quê? Ele não conseguia ficar em silêncio para ler, por exemplo, um jornal, e não conseguia conversar com ninguém. As pessoas não ofereciam condições, né? Imagina, sentava para conversar com alguém, a pessoa dizia: oi, eu sou a Joana Dark, tudo bem? Então, ele não conseguia, na verdade, nem ficar quieto e nem conversar. Outra coisa, era uma situação vexatória para ele, afinal de contas, ele tinha esse anseio de ser um grande artista, então, para uma pessoa como ele ficar internado, saber que os outros sabiam da internação era algo, né, bastante dolorido, digamos assim. Porque ele não tinha problemas mentais, ele bebia. E se ele estava lá dentro,
ele não podia beber e por isso ele tinha sã consciência do que estava acontecendo. E aí quando você entra no capítulo 3, sem mais nem menos, ele já começa a falar com um tom de segunda internação. Já começa a falar aí do segundo momento em que ele foi para o Hospital Nacional, ele começa a comparar, né, a primeira experiência com a segunda. Ele fala, por exemplo, de um espaço que ele gostava muito lá dentro, que era a biblioteca. Então ele fala, pô, na primeira vez que eu estive aqui, tinha muito mais livro, muito mais opções, agora não tem quase nada. Então você percebe que ele está falando da segunda internação por causa dessas comparações. Mas, como a gente comentou, tudo isso só aconteceu um pouco depois aí da morte da Efigênia. Só que antes da Efigênia morrer, o Vicente chegou a realizar o grande sonho da vida dele, que era escrever um livro que seria uma obra-prima. Então ele escreveu, ela inclusive incentivou, na hora de publicar, nenhuma editora quis. A própria Efigênia sugeriu que eles utilizassem recursos da família para publicar o romance. É o que ele faz, só que ela acaba falecendo antes de o livro ficar pronto. O livro teve uma boa receptividade, digamos assim, mas não vendeu o suficiente para deixar o Vicente bem, né, financeiramente, materialmente tranquilo. Então quer dizer, sem a esposa, sem dinheiro, sem o devido reconhecimento, a sogra dele, a dona Clementina Dias, até se recuperou fisicamente, mas começou a ter problemas mentais, né? O Boaventura também, sempre com seus problemas. Tudo isso somado fez com que o Vicente não aguentasse e acabasse então entrando no alcoolismo. Na verdade, antes de a Efigênia falecer, ele já tinha começado a beber, mas depois piorou bastante e tudo isso então o leva às duas internações que a gente comentou. Enfim, galera, tanto o Diário do Hospício quanto o Cemitério dos Vivos são duas coisas muito importantes, são preciosidades da literatura brasileira, porque a gente está falando aí do Lima Barreto, que internado, sem problemas mentais, acaba registrando como é que era o dia a dia de um hospital psiquiátrico naquele tempo. Então ele era aí uma pessoa interna que não tinha problemas mentais, ele só bebia, mas quando ele estava lá dentro, repetindo, ele não podia beber. Então ele estava, né, em plena consciência das coisas, só que não era uma pessoa normal, era um artista, era alguém, né, com a sensibilidade à flor da pele e com muito talento. Então o brasileiro, todo mundo na verdade, deveria conhecer essas duas obras incríveis aí, para você entender o Lima Barreto, a literatura brasileira, né? Caso você esteja fazendo qualquer prova aí, vestibular, vale muito a pena conhecer, tá bom? Valeu, gente. Um abração, até a próxima.